Boa noite, Igreja do Senhor, graça e paz a todos. Como foi avisado, nós estaremos dando início hoje a uma nova série de mensagens com o tema As Pérolas do Alto, baseado naquele que é o sermão mais famoso e importante de todos os tempos, a saber, o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito a nos falar através da sua palavra, né? O tema da mensagem de hoje é um tipo de pobreza que vale muito. Vamos então ler o texto de Mateus capítulo 5, versículo 1 ao versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra entregue a nós, revelada a nós. E eu te peço aqui, Senhor, nesse momento, que tu venha aplicar tuas verdades ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra. Confirmamos aqui a oração já feita pelo teu Filho. Que tu venha a nos falar, Pai, de maneira fiel. Que venha de encontro à nossa necessidade. E assim eu oro, Pai, te pedindo a edificação do teu povo e a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Existe um filme de guerra que talvez você já assistiu, algum momento da sua vida, chamado 300, onde tem lá os espartanos. Antes da batalha final, nesse filme, uma guerra que acontece, um rei chamado Leônidas, ele reúne seus homens ali, e sabendo que eles estão em menor número, e provavelmente eles morrerão, ele faz uma declaração de rei, um tanto quanto impactante, mas ao mesmo tempo nada interessante para nós. E ele diz assim aos seus homens: Espartanos, preparai o café da manhã e alimentai-vos bem, pois esta noite jantaremos no inferno. Olha só que declaração. Note que, diferentemente de Leônidas, o rei a quem nós servimos, quando discursa, quando se apresenta em discurso, ele promete para os seus súditos não um jantar no inferno, mas uma ceia no céu. E essa questão de discursos, de fato, era algo comum, sempre que um rei se apresentava, que um rei chegava em algum lugar. E aqui nós estamos diante do discurso daquele, meus irmãos, que eu entendo e que os irmãos também entendem, que é o único e verdadeiro rei de todo o universo. A nível de contexto, para você entender, eu quero que você, ao se aproximar do Evangelho de Mateus, você tenha algumas coisas em mente, muito claras na sua cabeça. Em primeiro lugar, o Evangelho de Mateus, ele é categoricamente conhecido como o Evangelho do Reino. Por quê, pastor? Porque o seu propósito é mostrar e apresentar Jesus Cristo como o rei que vem e o rei que traz consigo um reino. O Deus que manifesta no presente século o poder do reino de Deus. Lembre-se, por exemplo, que Mateus ele começa no capítulo 1 desse evangelho, versículo 1, falando acerca da genealogia de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Perceba nessa pequena frase uma declaração messiânica por excelência. Ou seja, descendente de reis, né? Descendente de pessoas que lideravam nações. Então, esse Jesus a quem Mateus há de se referir ao longo desse texto, não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. Aquele que é o descendente prometido de Davi, rei de Israel, mas é também o descendente prometido a quem se destina a bênção de Abraão. Posteriormente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, os irmãos devem saber, no capítulo 3, ele vai trazer de novo essa imagem. Ele diz: nós estamos diante do Messias, nós estamos diante daquele que vem em nome do Senhor,
e ele, e somente a ele, pertence o reino. Essa é a primeira coisa que os irmãos devem entender. Esse evangelho é o evangelho do reino. Em segundo lugar, eu quero lembrar você que quando Mateus escreve o seu evangelho, ali entre 64 e 70 depois de Cristo, ele o faz como um dos primeiros textos cristãos. E nós estamos falando de pelo menos o quarto ou quinto livro escrito que compõe o Novo Testamento. Portanto, é uma literatura muito importante e pertinente para aquele momento da história, para os cristãos da segunda geração. Mateus, então, ele escreve a uma segunda geração de cristãos. Porque quando ele escreve isso, muita gente que vai ter contato com esses escritos nunca viram Jesus. É um segundo grupo de cristãos que, como eu e você, não viram o Senhor Jesus, não ouviram diretamente as suas palavras, mas agora, ouvindo o testemunho do seu discípulo, creram nele. Em terceiro lugar, quando a gente fala desse rei, a gente precisa lembrar também que esse rei, ele tem uma mensagem. E essa mensagem nos surge no capítulo 4, quando Cristo, após voltar daquele tempo no deserto, de jejum e oração, após saber da notícia da morte de João Batista, ele passa a proclamar a verdade do Senhor, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, ele está anunciando às pessoas: o reino prometido, lá na antiga aliança, chegou. O reino prometido pelos profetas no passado agora é uma realidade que se faz presente no nosso meio. E diante da chegada do reino, é evidente a chegada do rei. Por isso, arrependam-se. É hora de começar o acerto de contas. Lembre-se, quando João o Batista proclamava a mensagem que lhe foi dada lá no deserto, essa mensagem dizia que Jesus já tinha o quê? A sua pá na mão. Lá no capítulo 3. Ou seja, era o momento da limpeza da eira. Era o momento da separação do joio e do trigo. Só que com um detalhe, dentro de Israel. E foram os primeiros a que o Messias foi destinado a pregar. Era o momento do Senhor vir com salvação aos que creem e com juízo aos que rejeitam, a princípio ali em Israel. Outro detalhe importante que nós precisamos aprender acerca de Mateus é que na sua composição, esse evangelho, esse escritor, Mateus, ele está preocupado com os discursos de Jesus mais do que em apresentar os seus sinais e os seus prodígios. E esses discursos, irmãos, surgem dentro do texto como verdadeiras pérolas preciosas de lições para nós. Como um tesouro aí de lições que abalariam a cosmovisão religiosa de Israel naquele tempo. E o primeiro desses discursos, qual é? Qual é o primeiro desses discursos? O Sermão do Monte. E no Sermão do Monte nós temos aqui uma descrição geral daquilo que é o modo de vida dos súditos do reino de Deus. Você quer saber como um servo de Deus vive? Você quer saber qual é a postura de um súdito do reino de Deus? Leia o Sermão do Monte. Viva o Sermão do Monte. Muitas vezes esse texto tem sido tratado de forma muito moral, como se o Evangelho do Senhor Jesus não fosse poderoso em si mesmo para nos confrontar com verdades espirituais e mudar a nossa maneira de ser. Alguns no passado, por exemplo, eles tornaram esse texto profundamente moralista, quando na verdade ele é um texto que liberta do moralismo, do legalismo e da religiosidade humana e nos faz compreender a realidade do nosso status em Cristo Jesus. Por isso, quando nós olhamos especificamente para as bem-aventuranças, nós somos confrontados, irmãos, não só com o estilo de vida no reino, mas também com o princípio da verdadeira alegria que desfrutam aqueles que fazem parte desse reino. Só é possível sermos verdadeiramente felizes porque estamos inseridos no reino de Deus. Quero abrir um parêntese aqui. Irmãos, deste lado de cá do céu, o que nós temos é um mundo caído, ok? E este mundo caído
é por causa do homem. Os nossos primeiros pais eram nossos representantes e eles nos deixaram um mundo caído. Eles escolheram ouvir a serpente, ouvir o próprio coração, em vez de ouvirem a Deus e confiarem na sua palavra. O princípio da incredulidade agiu no coração de Adão e Eva e eles preferiram ouvir a voz da serpente em vez de ouvir a voz do Senhor. Então, nesse sentido, todo o mal que nós temos visto ao longo da história não só é resultado daquela queda, como também nos apresenta não só um mundo caído, como também um mundo que não consegue suportar a felicidade. Contentamento. Toda a felicidade deste lado de cá do céu, ela é o quê? Temporária. Passageira. Ela dura instantes, momentos ali. Porque deste lado do céu a felicidade não se sustenta. Por quê? Porque a verdadeira felicidade está conectada com realidades espirituais. Somente quando eu e você estamos ou fazemos parte desse reino, quando eu e você estamos enxertados nele, que nós então entendemos este princípio e nos aprofundamos nele. Bom, diante disso, eu quero convidar você agora a olhar com mais cautela para o texto, para esses poucos versículos, buscando compreender o significado da bem-aventurança, o significado de ser pobre de espírito e a consequência que nos vem ao coração como resposta a essa bem-aventurança. Então, olhe para o texto, por favor, acompanhe comigo. E lembre-se, Jesus está pregando o Evangelho. As multidões começam a conhecê-lo, esse é o contexto aqui. Ele começa a ser, entre aspas, famoso. A sua fama já percorre a região da Galileia. As pessoas já sabem quem ele é. E agora ele vê as multidões se aproximando. E ao invés de fazer algum alarde, ele se assenta. Ele se assenta. Observe que o texto nos diz que os seus discípulos, possivelmente uma referência àqueles que estão mais próximos a ele, se assentam ao seu redor e ele começa a ensiná-los. Obviamente, esse ensino alcança não só os seus discípulos, mas a multidão que está ao redor. Jesus começa a confrontar diretamente e também indiretamente aqueles que estão ouvindo aquela mensagem. E note, ao invés dele começar com pontuações moralistas, como faziam os rabinos faziam isso. Ele começa dizendo o quê? Bem-aventurado. Só essa expressão aqui é totalmente contracultural ao discurso dos rabinos da época. Essa palavra é uma das palavras mais significativas, na minha concepção, dentro do contexto das Escrituras. Porque se desse lado de cá do céu não se sustenta a verdadeira felicidade, como é que pode haver alguém feliz? Porque você vai ver que em algumas traduções, essa expressão aí, bem-aventurado, ela pode ser traduzida em algumas bíblias aí, talvez tenha na sua assim, feliz. É uma outra possível tradução para a palavra bem-aventurado. Como que pode haver alguém feliz? Note que no contexto do Antigo Testamento, essa palavra já acontecia. Ela já ocorre. O conceito já está presente no Antigo Testamento. Por exemplo, o livro dos Salmos começa como? Primeiro salmo. Bem-aventurado. Aliás, é bom que a gente entenda, isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, na nossa cabeça, que o Antigo e o Novo Testamento não são duas partes rivais ou diferentes da palavra de Deus. Mas elas são a única e suficiente palavra do Senhor. Elas não só se complementam, como elas se explicam. O Novo Testamento joga luz no Antigo Testamento. Não existe essa coisa de que o Novo Testamento é para a igreja e o Antigo Testamento é para Israel. Apesar do Antigo Testamento ser um contexto diferente no progresso da revelação, isso não significa que são coisas separadas ou rivais. Porque toda palavra é palavra inspirada de Deus para nós em todo o tempo. A palavra do Senhor é atemporal, os irmãos sabem disso. A palavra do Senhor não se modifica, ela não se atualiza, ela não carece de nenhum desses revisionismos. Porque ela é eterna, assim como Deus é eterno. Então, nesse sentido, o conceito de felicidade já está presente no Antigo Testamento. E quando nós olhamos para a Escritura do Antigo Testamento, é curioso que 44 vezes
você vai encontrar esta expressão, bem-aventurado, ou expressões que são correlatas a ela. E todas as vezes que ela acontece no Antigo Testamento, ela acontece no sentido de mostrar a felicidade de alguém. Literalmente, a palavra que traduz esse termo quer dizer, que felicidade tem quem... Essa é a ideia da tradução no original. Que felicidade tem quem... Quem? É uma forma de expressar o quê? A admiração daqueles que olham para uma pessoa e reconhecem nela uma coisa que é extraordinária. Ou também uma forma de se admirar de alguém que é agraciado, é abençoado de maneira incrível, assustadora. Então ela acontecia nesse sentido, você contemplava alguém muito abençoado, alguém desfrutando de muitas bênçãos, das mais variadas possíveis, dos sentidos mais variados possíveis, e se dizia, bem-aventurado. Mas para pensar um pouquinho nisso, desculpe eu ser redundante, mas eu preciso forçar isso na nossa compreensão. Se deste lado de cá do céu, toda a felicidade é passageira, fica subentendido que a verdadeira felicidade presente nas nossas vidas deve ser algo extraordinário, sobrenatural. E meus irmãos, me parece que nós não temos tratado a alegria em Deus de forma extraordinária. Infelizmente, nós nos acostumamos com as coisas de Deus, a tal ponto que nós temos banalizado grande parte delas. Nós não conseguimos nos surpreender mais com os poderosos feitos de Deus, porque temos sido tomados por uma letargia e por uma frieza assustadora. Parece que somos dominados pelo espírito do tempo, de maneira que nós tornamos tudo muito comum, tudo muito banal. Mas, irmãos, a alegria do Senhor é extraordinária. Ela está além da nossa compreensão no que diz respeito à sua natureza. E os povos do passado entendiam isso. Então lembre-se, esse é o conceito que tem lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento não é diferente. Ele aparece também. Por exemplo, quando Jesus expressa a palavra bem-aventurado, ele está usando um termo que vai não só pegar todo aquele sentido do Antigo Testamento, transportar para o seu tempo, como também dentro do seu contexto, descreve algumas coisas que nos são pertinentes. Pense, por exemplo, no seguinte: algumas pessoas buscam nos nossos dias uma certa tranquilidade financeira. E curiosamente, esse é um conceito que está atrelado à ideia de bem-aventurança, lá no contexto do Novo Testamento, que foi escrito em grego, que era o período que os romanos dominavam e os gregos ainda tinham muita influência. Bem-aventurado de forma geral, na compreensão geral do grego e do romano, era entendido como uma bênção que vinha dos deuses para os homens, que dava a eles um certo regalo, um certo presente ali. Tanto que os ricos usufruíam essa bem-aventurança, no fato de não estarem escravizados pelas preocupações do dia a dia, no aspecto financeiro, digamos assim. Então, pense só, todas as vezes que se usava o termo bem-aventurado no contexto greco-romano, e agora no contexto do Novo Testamento, relacionado, essa ideia estava presente, uma pessoa liberta das preocupações do dia a dia. E eu penso, ninguém gosta de estar preocupado. Seria bom, se nós estivéssemos libertos das preocupações do dia a dia. Seria bom, por exemplo, se a gente não tivesse preocupado em acordar cedo, colocar as coisas em ordem, ir para o trabalho, ganhar o salário, com o suor do rosto, trabalhando honestamente, de maneira justa. Seria muito bom se eu não tivesse, por exemplo, aqui todo final de mês, me assentar para verificar como estão as contas do mês. O que sobrou, o que faltou. Seria muito bom se eu não me preocupasse com a inflação aí que só cresce, Enfim, seria tão bom se a gente não tivesse essas preocupações. Só que eu queria que você se lembrasse que Jesus não está pensando apenas em bênçãos temporais. Porque bem-aventurado, aqui, é aquele que é mais do que feliz. E a pergunta que nos vem é: de onde, meu Senhor, vem a nossa felicidade? E nós já temos aprendido isso. A nossa felicidade está relacionada primariamente a coisas espirituais. É por isso que, ainda que nós tenhamos que acordar cedo para trabalhar, nós sabemos que o Senhor está conosco. Ainda que as contas fechem no vermelho no final do mês, eu sei que o Senhor
a sua providência não me desamparará. Eu sei que ainda que as dificuldades batam à minha porta e as incertezas e as inseguranças desse mundo possam incomodar a minha paz, eu sei que o meu Redentor vive e é quem me sustenta. Nesse sentido, irmãos, eu quero que vocês entendam que ser bem-aventurado é ser mais que feliz no Senhor. Crianças, preste atenção nisso, crianças. Ser feliz não depende do papai e da mamãe te darem um celular, tá bom? Não depende do papai e da mamãe te darem aí uma boneca nova, um videogame novo. Não depende do papai e da mamãe não te colocar de castigo. A verdadeira felicidade de vocês está em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Você é feliz tendo ou não tendo coisas. Por quê? Porque se Deus é a felicidade de vocês, Ele é tudo o que vocês precisam, ok? Mas vamos lá. Nós já sabemos o que é bem-aventurança. Mas agora precisamos entender quem é o pobre aqui. O que significa ser o pobre de espírito? Esse é um texto que, infelizmente, foi tomado fora do contexto e tem sido usado há décadas por um movimento chamado de teologia da libertação. E essa teologia da libertação, a partir desse verso, tem proclamado que Jesus Cristo e, portanto, a igreja, deve fazer uma escolha preferencial pelos pobres. E aí, num certo sentido, essa heresia tem tentado mostrar que a virtude está na pobreza e que toda forma de riqueza é pecaminosa, é diabólica, é opressora e não provém de Deus. Coisa desse tipo. Irmãos, eu não quero discutir isso aqui agora porque não é o nosso objetivo, mas eu quero deixar claro para os irmãos que esse texto não concorda em nada com a hermenêutica, com a interpretação da teologia da libertação. E eu quero te mostrar por quê. Olhe para o texto e veja que a expressão pobre ou humilde de espírito aponta para uma circunstância. A pergunta que nos vem então é: quem é esse humilde, esse pobre? Quem é essa pessoa? Por que ela é pobre e ainda assim ela é feliz? E o que é esse pobre? Originalmente, essa palavra significa alguém que tinha condições mínimas de sobrevivência. É alguém que trabalha o dia pelo salário do dia. É alguém que literalmente trabalha para a sua sobrevivência e nada mais do que isso. Perceba que no contexto das Escrituras, essa é uma condição comum a muitas pessoas. Por exemplo, as Escrituras nos falam de alguém chamado de jornaleiro, uma função, um tipo de trabalho. Em textos como Levítico 19 ou Deuteronômio 24. O jornaleiro é aquele que trabalha pelo dia, pela jornada de um dia. Seria o que nós chamaríamos hoje de diarista, né? Diarista. E o salário que ele recebia era um denário, que era suficiente para ele comprar o pão e o vinho para comer em um dia, para uma refeição. Esta era a condição de uma gama significativa de pessoas dentro daquele contexto. Eram pessoas que naquela realidade viviam dependendo do seu trabalho, com riscos sérios de passar fome. Ou seja, se lhe fosse tirado desonestamente aquele único denário que lhe era devido no dia, ele não tinha o que comer à noite. Eu quero lembrar você que naqueles dias não era como os nossos, ok? Que você tem um supermercado a cada esquina. Na verdade, ali, em muitas circunstâncias, a provisão era trazida para casa única e exclusivamente pelo marido. E as mulheres, principalmente as mais humildes, sobreviviam com seus filhos com alguns bicos e trabalhos dos seus esposos. Esse é o contexto. Mas observe que quando nós olhamos para essa condição, Jesus não está pensando na pobreza material. Isso tem que ficar claro para nós. Ele está falando de uma pobreza, é pobre de quê? De espírito. E veja, ao qualificar essa pobreza como sendo de espírito, Jesus também não está falando aquilo que significa essa expressão na nossa língua, tá? Porque, vamos lá, quem que é o pobre de espírito no nosso contexto? Quando a gente usa essa palavra assim de maneira, no senso comum, quando a gente chama alguém, pessoa pobre de espírito, normalmente é quem? É aquele que é pessimista. No nosso contexto, assim, no senso comum.
É alguém que só pensa pequeno, né? É alguém que nós chamaríamos de medíocre. Uma pessoa que não acrescenta nada a ninguém, uma pessoa que não faz ninguém crescer, uma pessoa que não ajuda ninguém a ser diferente do que ela é. Essa é a linguagem comum que a gente usa para falar de alguém que é pobre de espírito. No entanto, o que é que Jesus quer dizer com a expressão pobre de espírito ou pobres espiritualmente? Será que é isso que ele está falando? De alguém que é medíocre? Não. Irmão, Jesus está falando daquela pessoa que olha para si e reconhece que em si não tem nada. Ele é como aquele que trabalha e do seu trabalho ele tem que viver. É alguém que nas suas mãos não tem nada que possa ser ofertado a quem quer que seja. Se ele não receber alguma dádiva do outro, ele está fadado a morrer, a desaparecer, a ser destruído. Quem é o pobre de espírito? É aquela pessoa que reconheceu que não tem nada na sua vida a não ser Jesus Cristo. Pastor, e como é que ela se torna essa pessoa? É muito simples. Qual é a mensagem que Jesus começa a proclamar? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu quero que você então preste atenção no termo arrependimento. Porque arrependimento, igreja, que muitas vezes nós temos tomado como um remorso por causa do pecado, muitas vezes eu e você temos ouvido dos nossos púlpitos que arrependimento é aquela tristeza enorme que invade o nosso coração por causa do pecado, e não é. Arrependimento não é, pastor, aquela tristeza enorme que invade o nosso coração quando a gente peca. Não é. Arrependimento, igreja, tem a ver com mudança de mente. Arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade. Tem a ver com a maneira como eu compreendo quem Deus é e a maneira como eu compreendo quem eu sou e a maneira como eu lido com o pecado. E aí isso independe da sua condição social. Isso independe do seu status na sociedade. Isso independe da sua conta bancária. Porque quando a mensagem do Evangelho alcança o nosso coração, a primeira coisa que ele faz é nos mostrar a feiura do nosso pecado e reconhecer a pobreza e a miséria que há na nossa alma. Queridos irmãos, nós não temos nada a oferecer. Se Cristo não intervir na nossa história, nós não temos nada a ofertar a Ele. Nem mesmo a nossa bondade, os nossos atos de justiça, a nossa justiça pessoal. Nada disso tem valor porque somos miseráveis pecadores. E qual é a consequência disso? A ideia da bem-aventurança no contexto das Escrituras implica que alguém só é feliz por causa de alguma dádiva que lhe é concedida. O bem-aventurado nunca é por ele produzir algo. O bem-aventurado é sempre visto como alguém que recebeu algo de alguém. Normalmente alguém superior a ele. Qual é a dádiva que recebe o pobre de espírito, irmãos? Qual é a dádiva que recebe o pobre de espírito? O texto diz, o reino dos céus. E a pergunta que eu te faço é, o que é o reino dos céus? Deixa-me definir para você o reino dos céus. Como a Bíblia explica o reino dos céus? O reino dos céus, ou o reino de Deus, é o governo soberano de Deus sobre todas as coisas que se manifestam no presente tempo, na obediência dos seus servos e na derrota dos seus inimigos. Portanto, está incorporada ao reino de Deus. Significa, em primeiro lugar, que nós precisamos entender qual é a nossa posição nesse reino. Como assim, pastor? Não entendi. Irmãos, estamos falando de um reino. E é muito simples. Ou nós somos súditos do rei, ou nós somos inimigos do rei. Não existe um meio termo. Nesse reino, ou você é súdito dele, ou você é inimigo dele. Não tem para onde correr. Pastor, mas eu conheço alguém que ele não é crente, mas ele tem boas obras. Ele ajuda muitas pessoas necessitadas. Ele faz ótimas obras sociais. Só que ele não crê em Cristo. Será que esse talvez não seja um súdito do reino? Não.
Ele é o inimigo do reino, independente das suas obras sociais. Um súdito do rei está submisso ao Cristo e às ordens do Senhor. Em segundo lugar, isso também implica em nós estarmos devidamente conectados a essa posição. Porque, veja, ou nós obedecemos, ou nós aguardamos o juízo. Também não tem outra opção. Ou você obedece, se submete às ordens do rei, ou você simplesmente vive aguardando o juízo dele chegar. Não há uma só partícula em todo o universo sobre a qual Deus não possa colocar o seu dedo e reivindicar sua possessão. Já dizia um famoso teólogo chamado Abraham Kuyper. Isso significa que todos nós, num certo sentido, estamos inseridos nesse contexto. A pergunta é: como é que nós estamos inseridos nesse contexto? Como servos ou como inimigos? É preciso que seja dito, irmãos, que quando eu e você somos enxertados nesse reino, ou recebidos nesse reino como servos, não é pelo nosso esforço, mas é pela graça de Deus em Cristo. Mas de uma forma muito curiosa, o Senhor Jesus nos fala desse reino em termos que muitas vezes ecoam nos nossos ouvidos de maneira muito mais complexa. Por exemplo, certa feita, os irmãos conhecem a passagem, Jesus falou desse reino em termos que podem nos soar estranhos. Quando ele fala, por exemplo, que o reino é tomado à força. Lá em Mateus capítulo 11, verso de número 12. Esse é um daqueles textos que alguns estudiosos dizem que é muito difícil de traduzir. Mas eu entendo que a intenção de Jesus, nesse caso, é nos mostrar exatamente isso. O quê? O reino, quando se manifesta, ele trava uma batalha. O reino, quando se manifesta, ele enfrenta obstáculos, oposição e grande conflito. Lembra do que Jesus disse a Pedro? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Perceba a linguagem de Jesus. Você consegue entender que é como se o inferno tivesse com uma porta, e é o evangelho que avança, é o evangelho que derruba a porta, é a igreja que avança, destruindo os poderes e potestades do mal pelo poder de Jesus Cristo. É o que Jesus diz a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que derruba a porta para avançar. Irmãos, o reino, quando se manifesta, ele trava uma batalha. Mas no final das contas, esse reino que é poderoso, mais poderoso do que qualquer força nesse mundo, se opõe a todos os opositores e os derrota. Portanto, é pela força que o reino de Deus conquista aqueles que estão escravizados pelo pecado. É pela força que o reino de Deus se estabelece no mundo caído, no universo caído, e mostra o seu poder diante do império das trevas. É pela força que o reino arranca pessoas como eu e você das garras de Satanás. Arranca das garras dele, debaixo da opressão do pecado, e nos faz servos de Deus. Eu e você fomos conquistados por Deus através da cruz, a fim de mostrar a todo o universo, a todo principado e potestade, o poder invencível do Senhor. Então, em primeiro lugar, meu irmão, se eu e você estamos nesse reino, não é porque nós merecemos, não é porque nós pagamos para estar, é porque nós fomos conquistados para Ele. E se nós fomos conquistados para Ele, nós temos agora um privilégio. Afinal de contas, Jesus nos diz o quê? Não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Se nós parássemos aqui, se Jesus tivesse parado aí por aqui, nesse versículo que eu acabei de ler, já estava tudo ok, né? Muito conveniente e agradável. Mas ele continuou: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, existe uma condicional. Quem é o amigo de Deus? Quem é o amigo de Cristo? Aquele que faz o que Ele manda. Aquele que verdadeiramente o serve, não por imposição, não por pressão, mas por amor. A Bíblia diz, por exemplo, em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós entendemos que somos trazidos para esse reino, e a maior de todas as bênçãos que nós temos é estarmos inseridos nele como filhos benditos do Pai.
Veja então que o bem-aventurado, aquele que é feliz, é aquele que neste mundo consegue administrar as suas preocupações, porque ele já está inserido no reino. É aquele que reconhece que ele não tem nada, que ele não precisa de mais nada, apenas de Cristo. E se nós temos Cristo, igreja, então nós temos tudo. E eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação que eu gostaria que você se apegasse ao longo da semana é que a sua felicidade, ela independe das circunstâncias. Eu queria que você colocasse isso no seu coração como uma verdade. Eu sei que a felicidade do mundo, ela é dependiosa das circunstâncias. A felicidade do mundo, ela gira em torno daquela ideia. Eu sou feliz porque eu tenho. A felicidade do mundo tem a ver com ter alguma coisa, ou estar em algum ambiente contagiante. Mas a minha alegria, a sua alegria não depende das circunstâncias. Por que a gente precisa lembrar disso, irmãos? Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias. Isso é um daqueles traços do pecado que ainda não foram extirpados da nossa vida. É só você lembrar, por exemplo, de Asaf. O complexo de Asaf. Ele disse o quê? Quase me resvalaram os pés. Se um homem que foi inspirado pelo Espírito Santo para nos compor orações e canções maravilhosas, que fortalecem a nossa fé e nos edificam até hoje, experimentou isso, que dirá eu e você? Que dirá nós? Portanto, igreja, vamos assumir como uma verdade na nossa vida. Não é um mantra aqui do coach. Não é uma frase de efeito, mas é uma verdade revelada nas Escrituras. A minha alegria não depende das circunstâncias, porque a minha alegria está no Senhor. E qual é a prática disso? A prática disso é: viva o reino de Deus, não apenas contemple-o. Tem gente que está só contemplando o reino, mas não está vivendo o reino. E como é que eu posso viver o reino, pastor? Servindo na igreja, servindo a Deus. E em todas as esferas da sua vida. Me dá uma dica, pastor. Você pode servir a Deus na igreja. Um exemplo. Na igreja. Pastor, parece muito simples, né? E é simples. Afinal de contas, a igreja é a agência do reino de Deus na terra. É a partir da igreja que eu e você vivenciamos o reino e antecipamos o reino. A vida comunitária, irmãos, ela é uma antecipação da glória. Quem não gosta de igreja, lamento, você não vai gostar da glória. Você não gosta de culto, de comunhão, de reunião de crentes, lamento, você não vai gostar da glória. O estar no culto, cultuando a Deus com alegria, é uma antecipação daquele dia em que estaremos para sempre com o Senhor, cultuando a Ele. Então, se é isso que nós vamos fazer, a eternidade toda, por que a gente não treina bem treinado aqui na terra, né? Lembre-se, qual é a missão da igreja? Fazer discípulos. E como nós fazemos discípulos? Pregando o evangelho. E nessa dinâmica nós precisamos de pessoas. Os anjos não vão pregar o evangelho por nós. Ordinariamente, sou eu e você que somos responsáveis por anunciar o evangelho. E para isso nós precisamos de pessoas que servem. Servir como pastor? Primeiro, com alegria no coração. Segundo, compreendendo qual é o seu chamado no reino. Qual é o dom que você recebeu? Qual é o carisma de Deus na sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que Ele te deu para ser útil nesse reino, para ser útil nessa comunidade, Igreja Cristã Evangélica Filoteia? O que foi que Ele te deu, meu irmão? Muitas vezes eu e você somos pessoas que não têm alegria na vida, porque estamos tão alheios a Deus e à sua igreja, que já perdemos essa alegria. E uma das maneiras que Deus usa para renovar nossa alegria de maneira ordinária é o servir na sua casa. É o servir no seu reino. Irmãos, as maiores frustrações e baques que eu já recebi na minha vida, olha que eu recebi alguns, foram curados através do serviço no corpo de Cristo. Não só uma vez.
Não só uma vez. Nunca foram curados se isolando, se escondendo, se encolhendo. Sempre foram curados e tratados à luz do serviço no corpo. Os discípulos entenderam isso tão bem que quando eles voltaram de certo envio que Jesus havia os mandado, os irmãos conhecem o texto, eles voltaram felizes, contentes, alegres, dizendo o quê? Até os demônios se submetem a nós. Jesus não questionou a alegria deles. Jesus não censurou a alegria deles. Ele só os lembrou de uma verdade. Olha, sejam muito mais felizes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Querida igreja, a partir do momento que eu e você temos alegria em Deus, nós temos a alegria de servir. Se você não tem alegria de servir a Deus na sua igreja, então tem algo de muito errado com você. Se você não tem alegria de estar na casa do Senhor cultuando a Deus com seus irmãos, tem algo errado. Ah, pastor, mas o senhor não está entendendo, pastor. É porque eu quero sentir coisas. Pastor, eu quero ter arrepios. Ô, meu irmão. Então assiste um romance. Vai ler lá o Morro dos Ventos Uivantes. Vá assistir uma peça de Romeu e Julieta. Né? Para ter alguma emoção, porque você quer arrepios. Ah, pastor, não, na verdade não é nem isso. É porque eu quero ver coisas extraordinárias, sobrenaturais. Para ver coisa, aí a coisa é mais complicada. Não vou nem te dar essa dica, não vou nem dar dica nesse caso, tá? Ah, pastor, eu quero Deus falando comigo, então lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Medite nela. Garanto que Deus vai falar com você. Igreja, se a nossa alegria está no Senhor, e se nós já entendemos que nada temos para oferecer a Ele, e tudo recebemos dEle, a única coisa que nos resta é servir, porque nós fomos chamados, porque nós fomos conquistados para esse reino como súditos do Rei. Leve isso para a sua semana, e viva isso no seu dia a dia, meu irmão. E que Deus te alegre o coração, momento a momento, instante a instante, te fazendo entender que a sua pobreza de espírito é mais valiosa do que as riquezas desse mundo. Guarde essa verdade. A sua pobreza de espírito, o fato de você reconhecer que em você não há nada de você mesmo, de mérito seu. Isso é mais valioso do que qualquer riqueza material que esse mundo pode te oferecer. Não é porque eu estou dizendo, é porque Cristo disse isso. Que Deus em Cristo nos abençoe e aplique a sua palavra no nosso coração. Amém.